Olá a todos, aqui quem fala é o professor Caio Augusto, sou professor de História do Cristianismo e Ciências Humanas, e dando continuidade aqui então ao nosso curso de História Geral e o nosso curso de Reformas Protestantes, a gente vai falar um pouquinho de uma reforma muito importante, que é a Reforma Anglicana. Nós já falamos aqui da Reforma Luterana, nós já falamos aqui da Reforma Calvinista e da Reforma Zwingliana, e agora é importante falar um pouquinho da reforma anglicana. É a reforma da igreja na Inglaterra. Daí que veio o nome anglicana, que é uma reforma que começa em 1534, mas ela prossegue por mais séculos, né? Então a gente pode dizer que a reforma anglicana ela vai de 1534 até aproximadamente o início do século XVI, porque cada um dos reis que a gente vai ver aqui da dinastia Tudor vão ser reis que vão acrescentar, que vão adicionar contribuições à reforma anglicana. Mas é claro que ela começa com o Henrique VIII, como a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Bom, aqui então está o roteiro da nossa aula. Deixa eu explicar um pouco do que nós iremos ver nessa aula. Nós vamos falar um pouquinho da Inglaterra pré-reforma, como que era o cristianismo na Inglaterra antes da reforma protestante. Nós vamos ver um pouco do John Wycliffe de novo, personagem que já foi discutido na aula de reforma luterana, mas que volta a ser discutido aqui na aula de reforma anglicana. Afinal, ele era um inglês e é um pré-reformador, então é fundamental a gente entender um pouquinho sobre o John Wycliffe. Vamos entender também quem foi o Henrique VIII, que foi o grande personagem da reforma anglicana. Vamos estudar o Ato de Supremacia de 1534, que dá início à reforma anglicana. Vamos ver o prosseguimento da reforma durante o reinado do Eduardo VI, do reinado da Maria Sangrenta e do reinado da Elizabeth I. E no fim a gente vai ver um pouquinho da bibliografia. Esse é o roteiro, esse é o caminho que nós vamos seguir nessa aula, certo? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho da Inglaterra, do cristianismo na Inglaterra antes da Reforma Protestante, tá? O cristianismo ele já existia na Inglaterra desde o Império Romano. O Império Romano, os romanos invadem a Inglaterra lá com Júlio César, e a partir do momento que o Império Romano se torna um império cristão, sobretudo a partir de 380, com o imperador Teodósio, que vai transformar o cristianismo, a religião oficial do Império Romano, essa religião vai chegar também nas Ilhas Britânicas, vai chegar na província da Britânia, que é a atual Inglaterra, né? Então, o cristianismo já existia na Britânia, na Inglaterra, antes da Reforma, mas com a invasão anglo-saxã, lá no século VI, né, século VII, a gente vai ter o quê? A saída dos romanos da Britânia, os romanos vão abandonar a Inglaterra, e aí a gente vai ter o retorno do paganismo dentro do território inglês, né? Os anglo-saxões eram a princípio pagãos, acreditavam nos deuses nórdicos e tudo mais, tá? Só que aí a gente vai ter, lá no século VII, uma missão, né? No final do século VI, início do século VII, uma missão missionária que vai ser decidida por um papa muito famoso, que é o Gregório Magno, né? O Gregório Magno vai enviar uma missão, uma expedição de missionários que vão ser liderados por um sujeito bastante importante, que é o Agostinho da Cantuária. Não confundir o Agostinho da Cantuária com o Santo Agostinho, tá? São dois personagens diferentes. O Agostinho da Cantuária, então, vai ser um missionário na Inglaterra e ele vai fazer, né, vai ter a missão de retornar o cristianismo à Inglaterra, de reacender a chama do cristianismo na Inglaterra. E ele vai conseguir. A Inglaterra vai se converter novamente ao cristianismo, né? Aqueles 7 reinos ingleses, reino de Essex, reino de Sussex, né? Eles vão se converter ao cristianismo e o Agostinho da Cantuária vai se tornar o primeiro bispo da Inglaterra, inaugurando o bispado da Cantuária, né? O bispo da Cantuária é o bispo mais importante da Inglaterra, tá? A gente vai ter também um sínodo lá no ano de 664, que é o sínodo de Whitby, né? Vai ser decisivo porque a igreja anglo-saxônica, ela vai adotar práticas romanas, ou seja, ela vai adotar as doutrinas da igreja romana.
a adoção da Páscoa, a adoção da autoridade do Papa. Então, todas as características da Igreja Romana vão ser transferidas para a Igreja na Inglaterra a partir de 664 com esse sínodo, né? E a igreja na Inglaterra ela vai ser fundamental também por quê? Porque a Igreja Católica na Inglaterra vai formar universidades, né? O catolicismo é um dos grandes motores do surgimento das universidades e a Inglaterra vai ter também aí as suas universidades, principalmente duas. A Universidade de Oxford, que vai ser fundada ali aproximadamente no século XII, e a Universidade de Cambridge, que vai ser fundada no século XIII. E nessas duas universidades, a gente vai ter uma grande discussão teológica. Muitos pensamentos teológicos, muitas ideias teológicas vão ser geridas e vão ser discutidas dentro desses dois ambientes, tá? Então a gente vai ter aí uma estrutura bastante interessante. E eu não preciso dizer também que a igreja na Inglaterra, a Igreja Católica da Inglaterra, vai ter uma estrutura eclesiástica bastante hierarquizada, exatamente como nós temos na Europa Ocidental, né? Com bispos, arcebispos, sob a autoridade do Papa. Então, essa é a característica da Igreja da Inglaterra no período medieval pré-reforma protestante. Só que dentro das universidades começam, sobretudo a partir do século XII, século XIII, em especial no século XIV, começam movimentos de contestação, começam ali algumas teologias, alguns teólogos a discutirem dogmas da igreja, a discordarem de certos dogmas da igreja, e um desses personagens é o famoso John Wycliffe, né? Então eu trouxe ele aqui para a gente discutir novamente. Por quê? O John Wycliffe, para quem não sabe, ele foi um professor de teologia de Oxford, ele também era um clérigo, né, era um padre, e ele vai começar a defender algumas ideias bastante diferentes aí, criticando a Igreja Católica. Ele vai defender, primeiro, uma tradução da Bíblia para o inglês, essa ideia de que o povo deve ler a Bíblia, de que a população deve ter acesso às escrituras sagradas, então as escrituras que até então só tinham na tradução em latim, da Vulgata Latina, as escrituras então precisam ser traduzidas para a língua do povo, no caso o inglês. Então ele vai fazer inclusive uma tradução da Bíblia para o inglês. E ele vai criticar a ideia, por exemplo, da estrutura hierárquica, ele vai criticar a ideia da autoridade do Papa, que o Papa é a maior autoridade da igreja. Ele também vai criticar a ideia da transubstanciação, a ideia de que o corpo de Cristo, né, ali na Eucaristia, ali na Santa Ceia, a hóstia, né, se torna efetivamente o corpo e o sangue de Cristo, né, que é a ideia da transubstanciação, que é um dogma católico, né, ou seja, ali na hora da Eucaristia, aquilo não é um símbolo, aquilo não simboliza o corpo e o sangue de Cristo. Aquilo vira, fisicamente se torna o corpo e o sangue de Cristo, né? Então ele vai criticar isso. Ele também vai criticar a ideia do perdão dado pelo Papa. Então, várias ideias ali que vão surgir depois lá na Reforma Luterana já vão ser discutidas pelo John Wycliffe, né? Os seguidores do John Wycliffe vão ser chamados de Lollardos e o Papa Gregório XI vai então condenar o John Wycliffe, vai condenar as 18 teses de John Wycliffe. O John Wycliffe vai ser acusado de heresia, vai ser excomungado. Ele só não vai morrer porque ele vai ganhar a proteção de alguns nobres, né? Mas ele vai escapar por pouco da fogueira. E os Lollardos vão ser condenados pela igreja, vão ser chamados de hereges pela igreja, tá? Mas o John Wycliffe é o quê? É um personagem da Inglaterra. Ou seja, a gente vê aí o protagonismo da Inglaterra na Reforma Protestante, né? E aí a gente chega então no famoso Henrique VIII, né? O grande personagem da Reforma Anglicana. Quem foi o Henrique VIII? O Henrique VIII, ele é um rei inglês da dinastia dos Tudors, que é uma dinastia absolutista, né? O Henrique VIII é o segundo rei absolutista da Inglaterra. O primeiro foi o Henrique VII, a inaugurar o absolutismo na Inglaterra, e o segundo é o Henrique VIII, tá? Ele vai governar um bom tempo, ele vai governar de 1509 até 1547, então é um reinado bastante longo. E o Henrique VIII, ele era um cara extremamente católico,
o Henrique VIII era um católico fervoroso. Tanto que, quando acontece a reforma luterana, o Henrique VIII vai escrever um texto criticando a reforma luterana, criticando Lutero, sobretudo na questão dos sacramentos, porque o Lutero ele reduziu os sacramentos de 7 para 5, para 2, perdão, né? Os sacramentos da igreja, que eram 7, foram reduzidos para 2, batismo e ceia, e o Henrique VIII vai escrever um texto teológico. O Henrique VIII era um cara muito inteligente, discutia, lia muito sobre teologia, e ele vai escrever um texto chamado Acceptium Septem Sacramentorum, na qual ele vai criticar a ideia do Lutero de reduzir os sacramentos para 2. Por conta desse texto, o Henrique VIII ele vai ganhar um elogio do Papa, e o Papa vai dar um título para ele, o título de Fidei Defensor, ou seja, o título de defensor da fé católica, por conta do Henrique VIII ter se colocado contra o luteranismo, tá? Só que aí começam então as questões pessoais do Henrique VIII, que vai levar ele a romper com a Igreja de Roma. Qual é essa questão pessoal? Bom, são questões amorosas, né? O coração, o amor, sempre o coração aí para poder modificar as nossas ideias, né? O Henrique VIII ele era casado com a Catarina de Aragão, que era uma princesa espanhola. Só que a Catarina de Aragão, primeiro, ela era meio parente dele, né? Ela tinha sido casada com o irmão dele, então ele meio que considerava ela uma parente. E também ela não podia ter filhos, ela já era estéril. E o Henrique VIII queria ter um filho homem para continuar a dinastia do Tudor. Era importante para o Henrique VIII ter um filho homem para sucedê-lo no trono. Pelo fato da Catarina de Aragão ser estéril, o Henrique VIII então queria se separar da Catarina de Aragão. E ele vai se apaixonar por uma outra mulher ali que rondava a corte, né, do Henrique VIII, que é a Ana Bolena. Ele se apaixona pela Ana Bolena, né? Então ele vai unir o útil ao agradável. Ele quer um filho homem e também se apaixona por uma outra mulher. Então ele pensa, pô, acho que o caminho mais fácil aqui é eu me separar da Catarina de Aragão, me casar com a Ana, e aí a Ana vai gerar um filho homem para mim, e aí o meu reinado vai continuar por muito e muito tempo, né? E aí ele vai solicitar ao Papa, na época o Papa era o Clemente VII, ele vai solicitar um pedido de divórcio. Papa, você pode permitir que eu me divorcie da Catarina de Aragão para me casar com a Ana Bolena? O Papa, por uma pressão do rei da Espanha, na época o Carlos V, que era um rei muito poderoso, né? Rei da Espanha e do Sacro Império Romano, falamos do Carlos V lá na aula de Lutero, por uma pressão do Carlos V, o Papa vai rejeitar esse pedido de divórcio, e aí o Henrique VIII, então, contrariado, ele vai tomar uma decisão importante, né? Qual que é a grande questão aqui, para além das desilusões amorosas do Henrique VIII? A grande questão que se coloca nesse momento dessa decisão é: quem tem mais autoridade? A nação inglesa ou o Papa? A Igreja de Roma, ela está acima do Estado nacional inglês ou o Estado nacional inglês está acima da Igreja de Roma? Começa então o quê? Um grande debate nacionalista, né? Para além das questões amorosas do coração do Henrique VIII, isso gera o quê? Um grande debate nacionalista dentro da Inglaterra. A nobreza inglesa, né? Os grandes políticos ali da Inglaterra começam a discutir, quem manda mais dentro do território da Inglaterra? O rei da Inglaterra ou o Papa? O Papa manda mais do que o rei da Inglaterra? Não faz sentido isso. E a partir daí, então, essa discussão vai ser materializada em um ato que é fundamental, o Ato de Supremacia de 1534. Então, o Henrique VIII, junto com o parlamento, né, não foi uma decisão autocrática, foi uma decisão democrática ali junto com o parlamento. O Henrique VIII, então, vai promulgar uma lei chamada Ato de Supremacia. O que dizia esse ato de supremacia? Dizia algumas coisas. Primeiro, dizia que o rei da Inglaterra é o chefe supremo da Igreja da Inglaterra. Ou seja, o Papa não é o chefe da Igreja na Inglaterra. Quem é o chefe supremo da Igreja da Inglaterra é o rei da Inglaterra, né? Então colocava o rei inglês como o verdadeiro soberano da Igreja anglicana, da Igreja inglesa, né?
também rompia oficialmente com a autoridade do Papa. Então, a Igreja da Inglaterra se separou da Igreja de Roma. A Igreja Católica da Inglaterra se separou oficialmente da Igreja Católica de Roma. E então, o rei da Inglaterra se torna a maior autoridade da Igreja da Inglaterra. Aqui é importante dizer, aqui nós ainda não temos uma mudança doutrinária. Nós não temos nenhuma mudança doutrinária aqui, tá? Não temos uma nova teologia. Aqui a Igreja da Inglaterra continua sendo uma igreja católica, com os mesmos ritos, com as mesmas práticas da Igreja Católica, tá? Com as mesmas doutrinas da Igreja Católica, exceto a autoridade do Papa, certo? E ele vai obrigar todos os súditos do território da Inglaterra a reconhecer essa supremacia, né? Sobre pena de traição, podendo levar à morte, né? Inclusive, muitos vão ser executados, muitos que vão se recusar a assinar esse tratado vão ser executados, tá? Então, vários bispos, vários padres vão ser obrigados a prestar um juramento reconhecendo o Henrique VIII como o legítimo supremo, né, da igreja na Inglaterra, e quem se recusar vai ser executado. Inclusive o Thomas More é um desses, né? Bom, também autorizava o rei da Inglaterra a corrigir e reformar qualquer doutrina ou disciplina da igreja, né? Nesse momento, o Henrique VIII ainda não faz nenhuma mudança doutrinária, mas os reis que vão seguir vão fazer mudanças doutrinárias, tá? E garantia à coroa o controle sobre os mosteiros e principalmente sobre a propriedade da Igreja Católica, né? O Henrique VIII então vai expropriar a Igreja Católica, vai expropriar as propriedades da igreja, as terras que pertenciam à Igreja Católica, os tesouros que pertenciam à Igreja Católica. A gente vai ter o confisco dos mosteiros, o confisco das terras, e isso vai ser importante também para a sustentação do governo absolutista na Inglaterra, certo? Bom, o Henrique VIII ele não fez nenhuma mudança doutrinária, né? Tirando apenas a mudança da autoridade do Papa. As mudanças teológicas começam no reinado do filho do Henrique VIII, o Eduardo VI, né? O Henrique VIII, então, ele vai morrer lá em 1547. O seu único filho é o Eduardo VI, que é o fruto do casamento, seu único filho homem, né? É o Eduardo VI, fruto do casamento do Henrique VIII com a Jane Seymour, e ele vai assumir o trono ainda criança, né? E aí o trono vai passar por uma regência e tudo mais, e essa regência vai ser uma regência de protestantes, né? Como o Eduardo VI era muito criança, quem vai reger, quem vai governar no lugar do Eduardo VI vai ser um conjunto de protestantes, principalmente luteranos e calvinistas. E aí, esses luteranos e calvinistas vão dar início a um processo de reforma teológica da Igreja Católica, na Igreja Católica Inglesa. Então, a Igreja Anglicana vai passar, então, pela sua reforma teológica, tá? Liderada por sujeitos como Edward Seymour ou John Dudley, que era o duque de Northumberland, né? Então, a gente vai ter aí o início da reforma teológica. E quais são as reformas que vão ser feitas, tá? Primeira reforma vai ser uma reforma liderada por um sujeito chamado Thomas Cranmer, que era o arcebispo da Cantuária naquele momento, e ele vai colocar alguns pontos fundamentais. Primeiro, as imagens religiosas vão ser tiradas da igreja, então a igreja anglicana vai se desligar daquela produção de imagens ligadas aos santos, né? Estátuas de santos. Então, todas as imagens religiosas vão ser substituídas, os altares vão ser substituídos por mesas, as peregrinações e cultos aos santos vão ser abolidos, então aquela coisa da veneração aos santos vai ser totalmente abolida, e a missa em latim vai ser abolida e vai ser substituída por uma missa rezada em inglês, né? Essas vão ser as primeiras mudanças, né, que vão acontecer na Igreja da Inglaterra. E também a gente vai ter a criação, em 1552,
de um livro que vai ser fundamental, que vai conter aqui algumas doutrinas, mas, sobretudo, vai conter uma liturgia para a igreja anglicana, que é o Book of Common Prayer, ou livro de oração comum, tá? Ele vai ser lançado e nesse livro a gente vai ter o quê? Alguns artigos que vão estabelecer algumas doutrinas da igreja anglicana, mas também vai estabelecer como será feito o culto e a liturgia da igreja anglicana, tá? Nesse livro a gente vai ter a doutrina da transubstanciação sendo rejeitada, né? Aquela ideia de que durante o período da Eucaristia aquilo se torna efetivamente o corpo e o sangue de Cristo. Não, isso vai ser substituído por uma visão mais zwingliana, mais calvinista, de que na hora da Eucaristia nós vamos ter um símbolo, né? O corpo e o sangue, né? O pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Cristo e não se tornam efetivamente o corpo e o sangue de Cristo. A gente vai ter a abolição total de todo tipo de veneração aos santos, às relíquias ou às imagens sagradas, né? Nesse período também a gente vai ter a publicação de algumas homilias oficiais, sermões escritos para orientar os pregadores, orientar as pregações. E em 1553, um pouco antes da morte do rei do Eduardo VI, a gente vai ter a publicação de 42 artigos da religião anglicana que vão estabelecer a doutrina da religião anglicana. Depois, lá no reinado da Elizabeth, esses 42 artigos vão ser reduzidos para 39, mas se mantêm mais ou menos os mesmos, tá? E aí, como nesse curso eu quero trazer para vocês fontes primárias, eu trouxe aqui para a gente ler alguns desses artigos da religião anglicana que eu julguei serem os mais importantes. Artigo 18. Devem ser também tidos por amaldiçoados os que se atrevem a dizer que todo homem será salvo pela lei ou pela seita que professa, contanto que seja cuidadoso em modelar a sua vida, segundo essa lei e o lume da natureza, porque a Escritura Santa somente nos propõe o nome de Jesus Cristo como único meio pelo qual os homens se hão de salvar. Ou seja, aqui a gente tem a implementação da ideia de Lutero de salvação pela fé e justificação pela fé, né? Salvação pela graça e justificação pela fé, uma ideia luterana dentro dos artigos da religião anglicana. Artigo 19. A Igreja Visível de Cristo é uma congregação de fiéis, na qual é pregada a pura palavra de Deus, e são devidamente administrados os sacramentos conforme a instituição de Cristo, em todas as coisas que necessariamente se requerem delas. Assim como a igreja de Jerusalém, de Alexandria e de Antioquia erraram, assim também a igreja de Roma errou, não só quanto às suas práticas, ritos e cerimônias, mas também em matéria de fé. Ou seja, estabelece que, a igreja romana errou, e todas as igrejas estão sujeitas ao erro, inclusive a igreja anglicana. E 2, a igreja não é a parede, o prédio, a igreja não é a instituição. A igreja é a congregação dos irmãos que se reúnem e aonde há a pregação da pura palavra de Deus. Ali é a igreja. Se tiverem duas pessoas pregando a palavra de Deus uma para outra, ali já é uma igreja válida, né? Então não é mais a instituição, e sim a congregação de irmãos, uma ideia calvinista, uma ideia que vem do presbiterianismo também, né, que vai ser bastante forte aí nos anos posteriores. A gente vai ter o artigo 20 que diz: a igreja tem poder de decretar ritos ou cerimônias e autoridade nas controvérsias da fé. Todavia, não é lícito à igreja ordenar coisa alguma contrária à palavra de Deus escrita, nem expor um lugar da escritura de modo que repugne o outro. Ou seja, a igreja ela tem o poder de decidir doutrinas, ela tem o poder de decidir dogmas, desde que essas doutrinas e dogmas estejam na Bíblia, estejam na Sagrada Escritura, ou seja, a igreja não está acima da Sagrada Escritura, né? Esse é um ponto importante. Portanto, se bem que a igreja seja testemunha e guarda da Escritura Sagrada, todavia, assim como não é lícito decretar coisa alguma contra ela, também não se deve obrigar que seja acreditada coisa alguma que nela não se encontra.
como necessária para a salvação. Não se pode acrescentar como dogma ou doutrina algo que não está na Bíblia. Ou seja, uma ideia luterana, aquela ideia do sola escritura, faz parte dos artigos da religião anglicana. Né? Percebam o quanto que o anglicanismo está sendo influenciado pela reforma luterana nesse momento, tá? Artigo 19. A doutrina romana relativa ao purgatório, indulgências, veneração e adoração tanto de imagens como de relíquias e também a invocação dos santos é coisa fútil e vãmente invertida que não se funda em testemunho algum da Escritura, mas ao contrário, repugna a palavra de Deus. Ou seja, a gente tem aqui a rejeição à veneração aos santos, a rejeição da intercessão dos santos, né, da veneração de objetos sagrados, aquela ideia do solo Christus, né? Bom, artigo de número 24. Repugna evidentemente a palavra de Deus e ao uso da igreja primitiva dizer orações públicas na igreja ou administrar os sacramentos em língua que o povo não entende. Então não se pode orar publicamente e nem se pode administrar sacramento em uma língua que o povo não entende. Se você for orar em público, você tem que orar numa língua que o povo vai entender. Se você é o inglês e você está na Inglaterra, você vai orar publicamente numa língua da Inglaterra, tá? Artigo 25. Os sacramentos instituídos por Cristo não são unicamente designações ou indícios da profissão dos cristãos, mas antes testemunhos certos e firmes e sinais eficazes da graça e da boa vontade de Deus para conosco. Ou seja, o sacramento não é uma coisa necessária para a salvação, mas eles são indícios da profissão que o cristão tem em relação à sua fé, né? Da forma que o cristão tem de expressar a sua fé, tá? Isso é fundamental. Muito bem. Entendidos até aqui, vamos prosseguir aqui com o reinado da Maria Sangrenta. Quais foram as mudanças que vão acontecer no reinado da Maria Sangrenta, tá? A Maria Sangrenta é uma rainha Tudor, né, filha do Henrique VIII, com a Catarina de Aragão, e ela é uma rainha católica. E o que a Maria Sangrenta vai tentar fazer é tentar reestabelecer o catolicismo na Inglaterra. Então a rainha Maria Sangrenta, Maria I, Maria Tudor, ela vai reinar de 1553 até 1558 e ela vai tentar restaurar o catolicismo na Inglaterra. Então ela vai revogar aquelas leis religiosas, vai revogar os 42 artigos do Eduardo VI, vai rejeitar o livro de oração comum, vai acabar com um ato de supremacia, tá? Ela vai recolocar as imagens, os altares e os símbolos católicos na igreja. Ela vai se reconciliar com o Papa, que nessa época era o Júlio III, e a Inglaterra vai voltar brevemente à comunhão com Roma, tá? A autoridade do Papa. Ela vai perseguir os protestantes, tá? Ela vai ganhar esse nome, esse apelido de Maria Sangrenta, pelo fato dela ter perseguido os protestantes, né? A gente vai ter ali aproximadamente 280 lideranças protestantes queimadas na fogueira entre 1555 e 1558 e muitos outros mártires da igreja protestante na Inglaterra vão ser perseguidos, entre eles o próprio Thomas Cranmer, que foi o que fez a reforma durante o Eduardo VI, tá? Por conta dessas execuções, ela vai ganhar esse apelido, Blood Mary, né, Maria Sangrenta, e muitos protestantes vão fugir da Inglaterra nesse momento e vão se refugiar onde? Em Genebra, em Zurique, que são cidades suíças calvinistas. E isso vai ser fundamental para a reforma calvinista, tá? Isso vai ser importante. E aí a gente tem, então, a morte da Maria Tudor e sobe ao poder a Elizabeth I, filha do Henrique VIII com a Ana Bolena, né? A mulher que fez o Henrique VIII romper com o Papa, né? Pelo qual ele se apaixonou, tá? E a Elizabeth era protestante, e aí a gente vai ter um retorno do protestantismo. A Elizabeth novamente vai romper com o Papa, ela vai reestabelecer o ato de supremacia, né? Ou seja, ela volta a se tornar a chefe suprema da igreja,
a igreja anglicana se separa da igreja de Roma novamente, né? E ela vai promulgar um outro ato chamado Ato de Uniformidade, lá do ano de 1559, que vai estabelecer um modelo único para o culto. E qual modelo é esse? Ela vai tornar obrigatório o uso do Book of Common Prayer, então aquele livro que foi feito lá durante o reinado do Eduardo VI, o livro comum de oração, né? O livro de oração comum vai ser obrigatório em todas as igrejas anglicanas. Ela vai também reestabelecer aqueles 42 artigos, só que ela vai diminuir esses 42 artigos para 39 artigos, mas vai se restabelecer aqueles artigos, tá? E só que aí ela vai fazer uma reforma um pouco menos radical. Ela vai manter algumas práticas católicas. Ela vai manter algumas cerimônias católicas, ela vai manter algumas práticas como vestimentas, ornamentos, mas a teologia continuará sendo uma teologia protestante. E a igreja anglicana, então, vai ser esse meio termo, né? É uma igreja que visualmente é católica, mas doutrinariamente ela é protestante, tá? Mas a Elizabeth, então, vai buscar essa via média. O que é a via média, né? Esse meio termo entre católico e protestante, né? Então, a doutrina protestante como a escritura como a única autoridade, rejeição da missa católica, uma liturgia simplificada vão se manter, só que as práticas externas, como altares, crucifixos, música coral, vestimentas, continuarão sendo católicas. Justamente por conta disso, vai surgir os puritanos na Inglaterra, que eram aqueles que queriam purificar a igreja anglicana das práticas que restaram do catolicismo, tá? A princípio, a Elizabeth vai ser tolerante com esses puritanos, mas depois ela vai começar a perseguir também os puritanos, e aí a gente vai ter ali um estranhamento dos puritanos com a Elizabeth, tá? Em 1570, a Elizabeth ela vai ser excomungada pelo Papa, o Papa Pio V, e aí ela vai ter uma intolerância em relação aos católicos, tá? Os católicos vão começar a ser perseguidos dentro da Inglaterra. A Elizabeth, inclusive, vai proibir a Igreja Católica, vai ter leis penais contra missas, padres e práticas que forem consideradas católicas. Vão surgir muitos mártires católicos, como Edmundo Campion, né? E aí a gente vai ter a consolidação do anglicanismo na Inglaterra, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Aqui fica então algumas referências bibliográficas, né? Esses textos aí nos ajudam a entender um pouquinho mais sobre o anglicanismo. Eu recomendo em especial o texto do Jacques Le Goff. E como sempre, fica aqui a recomendação para que vocês possam curtir a nossa aula, compartilhar, que vocês possam nos seguir no YouTube, no Instagram e no TikTok. Aí na tela estão as nossas redes. Até a nossa próxima aula e abraços.